Meus queridos, nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. O evangelho que hoje nós ouvimos é a continuação do evangelho do domingo passado, o evangelho de Mateus, hoje o capítulo 16, versículo 21 em diante, e semana passada lemos o capítulo 16, o versículo 13 ao 20. Jesus, ele vai a uma região pagã chamada Cesareia, e lá Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos, eles escutam muita gente dizer, algo sobre Jesus. Um diz que é Elias, outros que é Jeremias, outro que é algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles, e vós? Quem dizeis que eu sou? O que eu sou para vós? E aí Pedro, que é o líder dos apóstolos, Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro diz duas coisas de Jesus. Primeiro, Jesus é o Messias. Depois, que Jesus é Deus. Muito bem, Pedro. Jesus diz a ele, Jesus elogia, Feliz és tu, porque não foi ser humano nenhum quem te revelou, mas o Pai. Só que a resposta de Pedro está incompleta. Está certa, mas incompleta, Faltou uma informação sobre quem é Jesus. E essa informação é o evangelho de hoje. Jesus, ele vai complementar o que Pedro disse, De fato, Jesus é o Messias, e sobre isso falamos semana passada. Quem perdeu, tem que pegar o vídeo nas minhas redes sociais e escutar, E Jesus é Deus. Mas Jesus é também o que o capítulo 53 do profeta Isaías nos diz. Ele é o servo sofredor. Ele é Messias porque ele é rei de um reino que não é deste mundo. Ele é Deus que se fez homem, mas ele reina e ele é Deus como um ser humano que haverá de sofrer. Aí o evangelho de hoje, Jesus falando: olha, o Filho do Homem deve ir para Jerusalém e deve sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. Vão matá-lo, assassiná-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Pronto, Jesus completou a informação. Só que Pedro não aceita essa terceira característica de Jesus. Então Pedro chama Jesus à parte, e Pedro diz assim: que Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça, Se nós olharmos bem o sentimento de Pedro, não é um sentimento ruim, porque aqueles a quem amamos, nós não queremos que sofra, muito menos que morra. Não é um sofrimento ruim, um sentimento ruim, é um sentimento bom. Só que nem todo sentimento ou desejo aparentemente bom, de fato, é a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que Jesus viesse, o Filho se tornasse ser humano e morresse pelos seus. Foi para isso que ele veio. Então aquele sentimento bom que Pedro trazia, no fundo estava sendo contrário à vontade de Deus. Então não era algo bom. É por isso que Jesus diz a ele, Jesus o chama de algo que Jesus nunca chamou de ninguém, de Satanás. Olha, um sentimento bom, uma estima, mereceu o nome de Satanás por isso. Jesus nunca chamou nem os fariseus de Satanás, Chamou de raça de víboras, de perversos, de hipócritas, de não sei mais o que, mas nunca chamou de Satanás, Jesus já chamou de Satanás uma pessoa no texto da Bíblia, que está no capítulo 6 do Evangelho de João, Judas Iscariotes, lá na última ceia, que Jesus diz assim: no meio de vós está um diabo. E de fato, depois que molha o pão no prato, o diabo entra nele e ele sai correndo, Olha que forte isso.
E aí o texto do lecionário, ele está traduzido errado, né? Não é vai para longe, que está escrito no texto grego. O texto original do Novo Testamento é o grego. Você vai lá no texto, está escrito assim: coloca-te atrás de mim, Satanás. Está escrito assim. É bem diferente do que vai para longe, né? Ou seja, Jesus está dizendo assim: Pedro, você é discípulo, fique atrás. Quem diz o caminho, o trajeto e o ponto de chegada sou eu, que sou o mestre, não você. Eu devo seguir o caminho de cruz, e você vai para trás, que você vai seguir o mesmo caminho. É isso. É isso, né? E é bem verdade, né? Nós olharmos a teologia de Paulo. Paulo coloca Jesus como cabeça do seu corpo, e o seu corpo é a igreja, e nós somos os membros do corpo. Onde vai a cabeça, vai o corpo. Nós vemos alguns corpos aí sem cabeça, né? Mas o contrário não acontece, né? Onde vai a cabeça, vai o corpo. A cabeça seguiu o trajeto do Calvário. O corpo, que somos nós, os membros, devemos seguir o mesmo caminho. Mesmo caminho. E aí Jesus diz assim: olha, Pedro, olha, uns versículos antes, Jesus o chamou de rocha, de pedra de salvação. E agora Jesus está chamando ele de pedra de tropeço. A mesma pessoa, ou ela pode ser instrumento de salvação, ou ela pode ser instrumento de decadência e de condenação para os seus. Quando, padre? Quando ela aceita, ou no segundo caso, quando ela não aceita o propósito de Deus, a missão que Deus entrega. Agora Jesus o chama de pedra de tropeço. Uma pedra está sempre no chão, embaixo. Você caiu, Pedro, e você está fazendo outros caírem, se você continuar assim, tentando fugir da missão da cruz. E aí Jesus vira e fala aquela frase tão conhecida, né? Se alguém quer me seguir, antes de ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e depois me siga. No fundo, Jesus está falando o quê? O sofrimento, os desafios da vida fazem parte, né? Eu não sei o que fazem as igrejas protestantes que pregam uma vida que prescinde de sofrimento. Isso não vem de Cristo. Olha, o texto do Evangelho está na Bíblia protestante. Onde eles colocam esse texto? Acho que arrancam esse capítulo, né? Criticam quando nós temos um crucifixo em nosso lar. É símbolo da condenação. Mas Jesus está falando: quem não tomar a cruz e não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Por isso que a cruz, muito antes de existir igreja protestante, sempre foi o sinal da igreja católica. Por quê? Porque é o sinal da vitória do sofrimento, e não o sinal de derrota. É o sinal do caminho que todos nós temos que percorrer antes de chegar à felicidade eterna. Não tem jeito. Não tem jeito. Não precisa ser muito inteligente para entender esse sinal. Olha, todos os nossos propósitos na nossa vida. Toda vez que você tem uma meta, isso vai exigir um esforço, um pequeno sofrimento. Sempre vai ser assim. Tudo na vida é assim. Não precisa ser muito inteligente para entender o que Jesus quis dizer, né? Não é o ponto final, mas é um caminho necessário a ser percorrido, né? É um caminho necessário. Hoje em dia a teologia protestante entrou na igreja. Tem padre tirando o crucifixo e pondo o ressuscitado, né? Aparentemente é muito bonito, mas isso é a incapacidade de enxergar que só há um instrumento de salvação, que é a cruz. Mas nós somos a igreja do ressuscitado. Sim, mas nós não estamos ressuscitados ainda. Ele está. A cabeça já ressuscitou, padeceu, foi morto e no terceiro dia ressuscitou. O corpo, que é a igreja, aguarda a ressurreição depois do juízo final. Portanto, nós estamos ainda nessa fase. Não estamos nessa fase. Padre, mas a gente não está na fase da ressurreição? Não.
Aliás, só se pode usar a palavra ressurreição depois do juízo final. Só tem 2 seres humanos ressuscitados. O primeiro, não preciso nem dizer quem, que é ser humano e é Deus, Jesus Cristo. O segundo, a Virgem Maria. Todos os outros aguardam este símbolo aqui, que é a ressurreição. Aguardam, por enquanto estão assim, ó. E os santos, padres? Os santos estão com sua alma diante de Deus. Seus corpos estão apodrecidos na terra. Aguardam a ressurreição. Então, nós que somos corpo, nós estamos nesse trajeto. Por isso que o símbolo do corpo de Cristo, que é a igreja, é esse. Nós estamos nessa fase, né? Nós estamos nessa fase. E olha, minha gente, parece que é muito fácil e simples compreender isso. Mas a hora que surge a aprovação, aí a gente percebe, não é tão fácil. Enfermidades que surgem, a morte, perda de entes queridos. Hoje nós vamos celebrar uma missa em sufrágio de uma alma, né? As adversidades da vida, da família, enfim, cruzes. Hora que toca, que bate na nossa porta, aí a coisa aperta, né? E quanta gente que às vezes de anos de igreja, quando a cruz bate na porta, abandona a fé. Não entendeu o significado de ser igreja. Para que a gente está aqui toda semana? Para a hora que a cruz bater na porta, nós estejamos preparados, prontos, e abracemos aquilo que precisamos abraçar. Não é fácil quando vem a cruz, mas quando ela bater na porta, e ela vem por Sedex, viu? Você não precisa nem pedir muito, né? Mercado Livre, 2 dias chega. E quando chegar, ela vai buzinar na sua casa. E vai lá para o vizinho. Não, é aqui a encomenda. Veio direto do céu a encomenda para você. Mas pode ir no vizinho. Não, do vizinho vai chegar amanhã. É a sua hoje. E não tem jeito. Não tem jeito, né? Hoje, nós vivemos no mundo, nesse século 21, que é um mundo super hedonista. Qual que é a mentalidade de hoje, né? Busca o prazer, né? Foge da dor, busca satisfação, foge do sofrimento. Isso não é bom. Por quê? Porque é ilusão, né? É só você abrir o Instagram, né? Você vê às vezes, né? Tá todo mundo de bem com a vida no Instagram, né? As fotos, as postagens, você vai ver a vida familiar está destruída, né? Por quê? Porque quer mostrar uma realidade que não existe. Nossa realidade é de cruz, sim. É de cruz, sim. Aí, padre, então tem que ficar, né? Vou virar sádico masoquista, né? Procurar sofrimento. Não precisa procurar, ele vem na sua porta. A hora que chegar a hora, vem. Se não chegou ainda, dá graças a Deus e vive intensamente os momentos. Que a hora que chegar, chegou. Tem que enfrentar, né? Hoje nós vemos quem é pai aí, que tem criança pequena, o que prega essas teorias educativas hoje em dia, né? Que a criança tem que ser isenta do sofrimento. Isso é péssimo, né? A gente atende confissão, vocês não imaginam quantos jovens confessam o pecado da tentativa de suicídio. Não imaginam, né? Outro dia, em outra paróquia, né? Na outra paróquia eu estava, achei até sei lá, curioso e preocupante, né? Foi confessar uma família inteira, né? Chegou lá, né? Eu falei, vai todo mundo confessar o mesmo pecado, né? Mas tá bom. Chegou a família toda para confessar. Aí o pai e a mãe, foi tudo certinho, né? Bonitinho, tudo, né? Na hora que chegou no filho, o filho confessou que tinha tentado se matar. E os pais nem sabiam, não deu certo a tentativa. Porque se soubesse, teriam falado na vez deles que foi antes. Não sabem. Por quê? Essa tentativa de fugir do sofrimento, né? Ninguém acorda e diz assim, hoje estou com uma vontade de me matar. Não, por quê? Porque está com sofrimento, às vezes nem é muito grande, mas está com sofrimento que não consegue vencê-lo. E é culpa de quem? Às vezes, dos pais. Por quê? Lá na infância, tirava o filho do sofrimento. Quando cresce, é incapaz de vencer qualquer sofrimento que apareça.
Pode pegar, né? A gente não precisa ser muito católico para entender isso, né? É uma questão biológica, né? A mamãezinha que não deixa o filho engatinhar, o que vai acontecer com essa criança depois? Vai ter uma saúde frágil, porque a mãe tirou-a da possibilidade de ter contato com impurezas e do seu próprio organismo poder vencer aquilo gradativamente. Sabe do que eu estou falando, né, minha gente? Né? A questão, como chama isso, né? A imunidade, os anticorpos, né? Isso vale não só para a questão biológica, vale para tudo na vida. Hoje nós vamos apresentar uma criança, a Jade, né? A hora que a Jade estiver engatinhando, deixa ela engatinhar. Ali ela está construindo a sua força biológica. Isso vale para qualquer sofrimento. Você pega quando é inverno, pensa que o padre não olha tudo. Quando é inverno, está um frio lascado, a gente olha na missa, só tem velho. Cadê as crianças? Ai, a mamãezinha deixou dormindo. Ai, padre, porque está muito frio. Pois é, a hora que esse cabra tiver que levantar cedo para trabalhar, vai ser uma pessoa de braço curto, que não vai saber enfrentar o sofrimento. Muito bem, péssimo pai, péssima mãe. Então, minha gente, quando bater o sofrimento, que são os desafios da vida, tem que ir lá e tem que fazer acontecer, né? Hoje nós ouvimos a segunda leitura da missa, da carta aos Romanos, né? E Paulo falava assim, hoje nós ouvimos o capítulo 12, 2 versículos, 1 e o 2, né? Se você pegar na Bíblia o capítulo 11, ele vai falar assim: Cristo, ele se ofereceu por nós, porque quem ama, sofre. O sofrimento é a prova do ato de amar. Se você está pensando que você é amado por alguém que nunca sofreu por você, você está iludido, viu? Né? Pega as amizades, né? Tem gente que vive de ilusão de amor de amigos, né? A hora que está todo mundo bem no churrasco, na balada, né? na festa, etc. Tá um monte de gente perto de você. A hora que você começa a passar aperto, né? Aí você vai ver quem te ama de verdade, porque o sofrimento prova o amor. Por isso Paulo vai falar, antes desse texto que nós ouvimos hoje, Cristo sofreu para manifestar o seu amor, ele se entregou como sacrifício. E agora entra o texto de hoje: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vós também vos oferecerdes em sacrifício santo e agradável a Deus, como Cristo se ofereceu. Este é o vosso culto espiritual. E é o que fazemos na missa, né? Às vezes a gente fica buscando mosca na missa, né? O que a gente faz na missa? Preste bem atenção no rito do ofertório. É que o padre reza 3 orações silenciosas, né? Que os fiéis não escutam. Mas primeiro o padre oferta o pão. Ele oferta o pão. Depois, ele vai colocar o vinho no cálice, e ele põe uma gota de água no cálice, que representa a nossa humanidade que se une ao vinho da divindade. Ou seja, naquilo que vai ser apresentado, nós nos uniremos àquilo. Depois ele oferece o vinho, que está com uma gota da nossa humanidade. E depois ele faz uma terceira oferta, né? A gente não presta atenção. O padre, ele abre as mãos e ele fecha as mãos, ele se inclina porque ele está dentro daquilo que ele mesmo vai oferecer. E ele faz a seguinte oração, de coração contrito e humilde: sejamos acolhidos por vós, e que este nosso sacrifício seja do vosso agrado. Olha o texto que o padre reza. O que ele está falando? Nós também, nossa vida, o nosso sofrimento, as nossas impaciências, as situações difíceis pelas quais nós estamos passando, ele oferece junto com o pão e com o vinho. E lá na doxologia, quando, né, ele eleva bem alto, né, o pão e o vinho, que não é mais pão e vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo, lá está a nossa vida, que o sacerdote eleva aos céus. Então, quando eu vou à missa, né, no rito do ofertório,
quando eu vou lá diante daquela cestinha e coloco uma moeda, né, que é um símbolo, no fundo ali eu estou colocando o que eu estou vivendo, os momentos difíceis e bons, os pedidos, os agradecimentos, e o sacerdote vai tomar aquilo e vai elevar ao Pai. Toda missa que nós celebramos, as nossas vidas se elevam ao céu. Por isso nós precisamos estar pelo menos uma vez a semana diante dessa realidade, desse acontecimento. Muito bonito isso. E aí Paulo fala: olha, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar as coisas, para que possais distinguir o que é ou não da vontade de Deus. Transformai-vos, e não vos conformeis com o mundo. Conformar é tomar forma do mundo, pensar como o mundo. Nós temos que transformar a nossa mentalidade para pensarmos como Deus. Qual a mentalidade do mundo hoje? Pega, por exemplo, o aborto. O que é o aborto? A criança está me atrapalhando, tira fora da minha vida. O que é a eutanásia? O idoso está incomodando, tira fora da minha vida. É o contrário do que o Evangelho está falando hoje. Aceita e enfrenta. É o contrário, né? Meus queridos, hoje nós ouvimos a primeira leitura, a profecia de Jeremias. Se você pegar o texto de Jeremias, é longo, mas é muito bonito, né? Sabemos que o povo de Deus eram 12 tribos, e depois, com o passar do tempo, eles se dividiram. Ficou o reino do norte, 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos. O que aconteceu? O reino do norte começou a se paganizar, mentalidade do mundo. E aí toda vez que se distancia de Deus, começa a afundar, não tem jeito. Deus não desiste do povo, porque é o povo que Deus ama. Aí Deus escolhe alguns profetas lá no reino do norte, né? Amós, Naum, pega na sua Bíblia, tem vários profetas, não é? Uns são do reino do norte e outros do sul. Isaías é dos dois, né? E aí esses profetas vão chamar o povo à conversão. Vocês estão no caminho contrário a Deus, volte. Mas não deu muito certo. Por isso que o reino do norte foi destruído pelo império da Assíria. 1 século ou 2 séculos depois aconteceu a mesma coisa no reino do sul. Começaram a se afastar de Deus. E aí vem os profetas do reino do sul, Jeremias, Ezequiel, Isaías, o trito Isaías, etc. Chamando o povo à conversão. Adiantou? Não. O reino do sul também veio outro império, a Babilônia, e levou eles escravos, né? A gente sabe que tem coisa que não vai dar certo, faz, e depois culpa a Deus que não dá certo, né? E aí vem o profeta Jeremias, que é um profeta do reino do sul, Judá. Deus chama ele, é um jovenzinho Jeremias. Vai pegar o capítulo 1 do Jeremias, é bonito, né? Deus chamando Jeremias, e ele diz assim: mas Senhor, eu sou muito novo, eu não tenho muitos anos de vida, como que eu vou fazer? E como que eu vou lá diante do rei de Judá e falar que ele está fazendo errado? E Deus diz para ele: é você mesmo, Jeremias, não é outro, né? Às vezes a gente quer empurrar para o outro, como o padre já falou, né? Não, é você mesmo. E aí Deus faz uma promessa: eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. Só que agora chegou no capítulo 20, Jeremias perdeu os amigos, Jeremias perdeu a família, Jeremias perdeu a sociedade, porque as pessoas estavam todas tramando para matá-lo. Ele perdeu tudo, e aí é o texto de hoje. Olha que bonito, né? É um texto muito bonito na poesia, mas as pessoas às vezes não compreendem o sentimento de Jeremias quando ele fala isso. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte, tivesse mais poder, né? Parece bonito o texto, mas Jeremias está xingando a Deus aqui. O Senhor me chamou, eu fui e fiz o que o Senhor mandou, né? E agora eu estou aqui, cadê o Senhor que me abandonou? Todo mundo me perseguindo, eu vou morrer.
né? Tornei-me alvo de irrisão, ou seja, todo mundo rindo de mim, me chacota, zomba de mim. É um questionamento. E a gente faz igualzinho Jeremias, né? Sabe quando vem o sofrimento e fala: mas padre, eu rezo tanto, eu sou de igreja, sou do grupo de oração, sou do apostolado da oração, sou ministro, sou não sei o que. A gente faz igualzinho Jeremias, né? Como se isso fosse instrumento de privação de cruz, né? E aí Deus, ele vai fazer o que com Jeremias? Ele vai entrar no corpo de Jeremias como um fogo ardente que penetra todos os membros do corpo. Aquilo foi tão forte que Jeremias desmaiou, que é o texto que nós ouvimos hoje. No fundo Deus lembrou, viu? Eu não estou longe não, estou aqui, viu? Vai dar tudo certo, fica firme. Então, meus queridos, hoje a liturgia vem nos falar do mistério do sofrimento da cruz. Às vezes é preciso perceber na vida que alguns acontecimentos ruins são consequências das nossas más escolhas, né? Você faz coisa errada quando você está jovem, não se alimenta direito, não dorme direito, e depois quando você vai cair na idade, você vai colher a consequência. Só que existem outros sofrimentos que não são consequentes às nossas escolhas. Existem sofrimentos que são sofrimentos santificatórios, simplesmente para me santificar ou santificar alguém por meio de mim. Aí, padre, quando eu vou saber? Você não vai saber tudo não. Quando você não entender as coisas, simplesmente se mantém em Deus. Tem coisa que a gente vai entender só depois do juízo. Uma coisa é certa: se é nosso, é porque Deus vai se utilizar para algum benefício. E o padre vai terminar a homilia contando mais uma vez, que eu já acho que já contei uma vez, né? A história de São Pedro. São Pedro, esse no capítulo 16, né, de Mateus, ele já não aceita a cruz, né? Nós vemos. Só que depois Jesus vai morrer, Pedro vai fugir, vai negar Jesus 3 vezes. Só que depois no Pentecostes, Pedro ele vai reconhecer que Deus não o abandonou e que a cruz não é o fim. Aí ele vai pregar o evangelho publicamente, que é o texto dos Atos dos Apóstolos mostram Pedro corajoso, né? Que prega. E com a pregação de Pedro, depois de Pentecostes, a igreja vai começar a crescer, né? Os judeus se convertendo para o cristianismo. Pedro vai para Roma e pregar o evangelho. Os romanos também se convertendo ao cristianismo. Chegou um ponto que o Império Romano começou com uma perseguição acirrada. O imperador Nero, percebendo que os cristãos estavam crescendo em número e que o império poderia ser abalado por essa seita que estava surgindo, o cristianismo, o imperador Nero mandou matar todos os cristãos publicamente, que é o que a gente já sabe historicamente que aconteceu no circo, no Coliseu e tantas outras coisas. Quando começa a acontecer essa perseguição de Nero, eu acredito que a comunidade romana, os cristãos, a comunidade romana, eu acredito que eles que deram o seguinte conselho para Pedro, né? Pedro, fuja, porque você que é o apóstolo não pode morrer. Os cristãos já estão morrendo, fuja. E conta-se que Pedro estava fugindo de Roma. Aí quem vai em Roma, passei por lá, né? Para sair de Roma tem uma rodovia que se chama Via Ápia. E Pedro sai fugido para preservar sua vida daquela perseguição acirrada de Nero. E aí Pedro passa por uma esquina, bem numa esquina assim da rodovia, que eu passei por ela, né? Tem uma igrejinha hoje em dia que se chama Quo Vadis Domini, no latim, né? Que significa no português, onde vais, Senhor? Porque naquele lugar disse que Jesus apareceu para Pedro com uma veste de forasteiro, de peregrino. Pedro estava fugindo pela Via Ápia, e este forasteiro que é Jesus, ele estava indo para Roma, e Pedro reconhece que é Jesus. E aí Pedro pergunta para Jesus, né? Senhor, onde vais? E aí ficou o nome da igreja, né? Quo Vadis, onde vais? E aí Jesus disse a Pedro: eu estou indo lá em Roma
para morrer crucificado de novo. Imagina, Pedro estava fugindo, e aí quando Jesus fala isso, Jesus continua andando e some, né? E Pedro para, e ele fala: eu estou fugindo, e o mestre está indo lá, de onde eu estou fugindo. Aí ele volta para Roma. Dito e feito, né? Quando ele volta para Roma, ele é abordado pelos guardas do Império Romano, é levado e crucificado. Só que o mestre, ele não fugiu da cruz como Pedro estava fazendo, né? Por isso Pedro se vê indigno de morrer como ele. E Pedro pede para virarem a cruz de cabeça para baixo. No fundo, Jesus que estava indo para Roma ser crucificado era o próprio Pedro. Olha só que bonito, hein? Quando a gente foge de algumas situações, não enfrenta, nós no fundo deixamos de exercer a missão que Deus nos entrega. Que Deus nos ajude, e no momento difícil da vida, minha gente, para encerrar, que aqui seja o nosso refúgio, que esta mesa do sacrifício seja o nosso abrigo e a nossa fortaleza. Assim seja. Amém. Num instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.